Boa noite, ouvinte. Segunda-feira, 19 horas 52 segundos. Estamos aqui, eu e o Edilson Cravo, mais uma vez ao vivo, Empreender com a Alma. Para quem não acreditou que eu vinha, eu estou aqui no meio do feriadão, porque é um compromisso com a sociedade, um compromisso com você, ouvinte da rádio. Quem veio a semana passada, deixa eu ver, quem era mesmo, Edilson? Rapaz, não acredito. Boa noite, ouvinte, tudo bem? Edilson Cravo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreender com a Alma. E semana passada veio o Renato Alves. Ah, me lembrei, o rapaz que fala da memorização. Muito bem, eu comprei uma meia dúzia de palavra cruzado fácil para ver se eu desenvolvo melhor a minha memória, sabe disso? Fantástico. E sabe que hoje eu também fiz uma dica que ele deixou, fui no dentista, estava chovendo, levei meu guarda-chuva, e aquela preocupação, quando você sai do consultório, lembrar do guarda-chuva. Então eu peguei lá um cartãozinho, coloquei na minha carteira meio torto um cartãozinho, para quando fosse sair, né, ia ter que pegar para achar o ticket do estacionamento, aquele cartãozinho torto, opa, por que tá torto o cartãozinho na minha carteira? Por causa do guarda-chuva que tá lá dentro. Volta e pega. E dessa maneira, não perdi um guarda-chuva, graças à dica do Renato Alves. Foi bem interessante o programa. As pessoas durante essa semana comentaram bastante sobre as dicas do Renato, sobre o que nós conversamos aqui da memorização. E ele está com um curso aí especial, acompanhe lá nas redes sociais, Renato Alves, oficial, né? Como ele falou, já tem uma cópia, uma sósia, não sei. renatoalves.com.br. Ponto, é esse aí. Grande Edilson. E hoje, vamos falar de quê? Vamos lá, hoje um tema também fantástico, como os traumas se repercutem na vida profissional. Isso mesmo, como um trauma pode repercutir, prejudicar a vida profissional de você, ouvinte. Presta muita atenção, chama teu filho, sua esposa, seu marido, enfim, convide tua família para entender mais sobre esse tema, como um trauma pode repercutir no sucesso profissional. E quem que vai vir hoje, hein? Não sei, mas tem que ser alguém especialista. Tem que ser alguém que tenha muita experiência. A nossa convidada de hoje é a Nair Pontes. A Nair Pontes é uma profissional que já tem 28 anos de experiência em atendimento clínico, terapeuta certificada pelo EMDR Ibero-América e membro da Associação EMDR Brasil. São 28 anos de experiência lidando com profissionais, lidando com os seus pacientes sobre esses temas, como superar os traumas. Nair Pontes, boa noite! Oi, Edilson. Boa noite, Edilson. Boa noite, Carlos. Boa noite aos ouvintes, né? Rádio Mundial. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês. A gente estava num papo super gostoso lá fora, descontraído. E quero agradecer profundamente, sabe, por essa oportunidade e principalmente por falar sobre esse tema. Parabéns, eu acho e muito esse obrigado. tema extremamente importante. E quero parabenizá-los, inclusive, pelo programa. Eu acho que é um programa que traz informações muito pertinentes a quem está aí, né, na vida profissional, tentando crescer, tentando evoluir. Muito bom. Sabe, Nair, que eu aprendi muito, né, nesses 6 meses, quase 6 que nós estamos aqui, porque toda segunda tem uma pessoa especial, com conhecimento especial, um conhecimento que nós não temos. Esse é o objetivo do nosso programa desde o começo, trazer uma experiência, trazer a experiência de pessoas aqui que possa passar uma mensagem para o ouvinte. E, ao mesmo tempo, é claro que eu como apresentador do programa, e o Edilson, nós aproveitamos o conhecimento dessas pessoas 1 hora antes já, né? Porque aqui nós temos 30 minutos. Mas 1 hora antes você está falando para a gente num papo legal, descontraído. E vamos lá, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte, acrescentar Queria falar, também aproveitar, falar que a Nair Pontes, ela é autora de um livro, EMDR, muito legal, porque também é especialista em lidar com crianças também. E o livro é EMDR, uma galerinha da hora, Nair Pontes. Mas, Nair, explica para o nosso ouvinte o que é EMDR. Deixa eu colocar aqui, até para que os ouvintes possam ver, né? EMDR é uma sigla em inglês, sim? O que significa essa sigla? Né? Eye Movement Desensitization and Reprocess. O que essa técnica faz? Né? Ela faz através da estimulação ocular, né? Que é uma estimulação bilateral. Você pode utilizar tanto a estimulação ocular, que é olhar de um lado para o outro, como tátil, né? Também tocando na mão da pessoa. Eu tenho um aparelhinho que
que faz essa estimulação, e também temos a estimulação auditiva. E ela, através desses movimentos oculares, né, você dessensibiliza e reprocessa o cérebro. Quer dizer, reprocessa o trauma, na verdade, né? E isso vai fazendo com que esse cérebro ele vai se reorganizando nessa dessensibilização, nesse reprocessamento, vai tornando uma coisa que é, nós nascemos com uma capacidade que é o processamento adaptativo. Nós temos isso, a gente já nasce com isso é inato, né? Agora, quando se tem um trauma, é claro que você perde esta capacidade natural que o cérebro tem, que é de cura, de resolver problemas, de resolver situações difíceis. E o trauma, daí ele tem uma origem até então desconhecida pela pessoa. Sim, eu posso ter tido um trauma que eu você não tem sei conhecimento, da né? onde foi a origem, por exemplo? Sim, claro. Normalmente as pessoas chegam, né? Elas não chegam no consultório dizendo assim, olha, Nair, eu tive um trauma na infância, né? E é por conta disso que eu estou sofrendo hoje. Não, elas chegam por uma questão muito pontual, né? Elas chegam porque elas estão com uma dificuldade na vida profissional delas. É aquela promoção que vem, eu tenho medo de assumir, o que que é? É minha ansiedade, aquela minha insegurança, é o medo. Como que eu consigo, eu, profissional, Edilson, consigo interpretar que eu estou precisando de uma ajuda profissional? Quando você se depara com algumas dificuldades, quando você se depara com algumas perturbações. Porque o teu corpo, ele também se manifesta. Não só a sua mente que se manifesta, o corpo também dá sinais. Que tipo de sinais que o corpo dá, né? Às vezes uma ansiedade, às vezes a pessoa, ela fica numa sudorese, ela tem problemas, fica com a voz empacada. Então, enfim, tem uma série de sintomas que o corpo dá que ela fica desconfortável, é isso. Quer dizer, provoca o desconforto. Desconforto, ela fica perturbada. Com uma situação que poderia ser simples, que ela poderia lidar de uma maneira tranquila e ela não está conseguindo lidar com tranquilidade. Então, isso é um sinal de que realmente aquilo não está sendo natural. Algo está ocorrendo que ela perdeu a espontaneidade dela. Entendo. Tá? Tem até, se vocês me permitem, né? Claro. Eu estou lembrando de uma pessoa que me procurou com a seguinte queixa. Ela tinha sido desligada já de 4 empresas. Tá. Olha que interessante. Em qual período desse desligamento? E o desligamento dela, ela sabia, assim, ela tinha uma sensação de que aqueles desligamentos eram por conta da maneira como ele falava com o superior, por exemplo, com o diretor da empresa ou com o presidente da empresa. Aí ele procura com essa queixa. Fui desligado de algumas empresas, Nair, eu estou numa idade em que eu não posso mais ser desligado. Eu estou com 40 anos e eu preciso estar bem agora, né? Porque você mudar de empresa, isso é bem visto, né? Mas desde que a pessoa queira mudar de empresa. Isso é uma coisa de um planejamento de vida. Você mudar de empresa, algumas vezes, mas com um certo planejamento, você saber do que você está fazendo, é uma coisa. Agora, você ser desligado da empresa, ou seja, saia da empresa, isso é uma outra questão. E aí era pela Não forma há um planejamento, entendeu? com que ela se relacionava com os superiores, é isso? Então aí, olha só, veja bem. Era a forma como ela se relacionava com os superiores. Quando vai para o consultório, qual que é o papel do profissional dessa área? Como psicóloga, né? Nós temos o papel como se fosse detetives, né? A gente tem que investigar a história dessa pessoa. O que aconteceu nessa história? O que houve nessa história? Por que essa pessoa está com essa dificuldade hoje? Porque se ela está com essa dificuldade hoje, isso é um sintoma. Percebe? Aí, ao fazer a investigação, ao você olhar a história, porque tudo o que acontece na primeira infância é o que fica. E o que é a primeira infância, na sua mente? A primeira infância é da vida intrauterina até os 7 anos. Até os 7 anos. Por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento. O cérebro leva 6, 7 anos para se desenvolver. Né? Mas deixa eu entender. E esse trauma nessa primeira infância impactou nesse profissional? Então, aí eu vou explicar como que impactou. Ele tinha um pai extremamente agressivo, violento, um pai que batia,
um pai que falava palavras negativas, palavras difíceis. E ele tinha 2 irmãos bem mais velhos, tanto é que o irmão mais novo tinha uma diferença de 10 anos. E ele assistia aquelas violências, aquelas agressividades que o pai fazia com eles. E então isso já foi traumatizando ele, certo? Porque ele via aquilo, assustava. Imagina para uma criança que não tem como pegar o cartão de crédito, eu vou embora disso aqui, que isso aqui é uma loucura. Ele não tem como fazer isso, ele é totalmente dependente. E aí o que acontece? Ele foi assistindo toda aquela situação, aquela cena, até que um dia, quando ele estava com mais ou menos uns 12 anos de idade, que ele já era um garoto grande e forte, o pai foi, de uma maneira violenta para cima dele, que o pai já tem esse tipo de comportamento, já apresenta esse tipo de comportamento. Quando o pai foi para cima dele, ele reagiu, ele conteve esse pai e falou algumas coisas bem duras para esse pai. E ele, inclusive, enfrentou esse pai também com uma certa violência também. O que ficou registrado na cabeça dele? Na hierarquia, ou seja, eu preciso, a maneira como, hierarquicamente, o meu pai lida com a gente, com os filhos, é ameaçador. O cérebro interpreta como uma ameaça. Então, o que fica? Ele pega e ele acha que a hierarquia é uma ameaça para ele. O que começou a acontecer? Ele começou a ter atitudes desse garoto que conseguiu conter o outro na cabecinha dele. Quando ele vai, né, como adulto hoje, que ele vai ter que, assim, discutir com o chefe, provar que o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é o correto, ele vai de uma maneira agressiva, ele vai de uma forma incisiva, como se ele tivesse 12 anos e estivesse falando com esse pai, interpretando que as autoridades são todas ameaçadoras, são todas perigosas. Até ele entender que ele hoje não é mais o garoto de 12 anos. Que hoje ele é um adulto, que ele tem outros recursos para lidar com a chefia, para lidar com a diretoria, para lidar com o presidente da empresa. Então, aí ele se deu conta, assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Verdade. Então, assim, você vê que uma situação que ele viveu e que deu certo lá atrás. Você vê que funcionou para ele. Só que, como ele tinha sido já traumatizado inúmeras vezes, o que aconteceu? Ele, na cabecinha dele, essa situação com a hierarquia vai funcionar. Então, ele tinha sempre receio de lidar com a hierarquia e tinha essa dificuldade. E ele estava sempre com pedras nas mãos, né? Tá. Até que quando ele entendeu, então... no momento que ele teve esse entendimento, porque isso fica numa memória implícita, né? O que significa? Não é consciente. Sim. Sim, no momento que você vai conversando com a pessoa e vai usando a técnica do MDR, eu uso também outra técnica, que é o Brain Spot, que é uma outra técnica muito boa para trabalhar com traumas, como o MDR, tá? Mas, assim, no momento em que ele percebe, isso sai da memória implícita, que é o inconsciente, e vai para a memória explícita. Ele começa a ter consciência do comportamento dele. E no momento que ele tem consciência desse comportamento, ele tem escolhas. Porque quando você está preso numa situação, você não tem escolhas. Você fica prisioneiro dessa situação e repetindo. Percebe? Agora, quando se tem consciência, não, ele tem escolhas. Aí sim ele é dono da situação, ele é dono dele, da reação dele, do comportamento dele. E ele sabe que agora ele não está diante do pai, sim ele está diante de um chefe. Ele tendo essa consciência, ele consegue agir. Sim, porque aí você vai, claro que você vai dessensibilizando aquilo que ocorreu, eu tive que trabalhar, né? Ele com esse pai, né? E vai dessensibilizando e vai reprocessando essas informações. Entendeu? Fantástico. Não é bárbaro isso? Não, eu acho fantástico, eu acho que assim... Faz sentido para vocês? Faz muito sentido. Faz sentido, Naira. O que eu fico pensando é assim, como a pessoa toma a atitude de procurar o profissional, né? Porque ela perdeu 4 empregos, então ela sabe que tem alguma coisa acontecendo. Sim. Pela dor, procurou o profissional pela dor. Procurou pela dor, ela não sabe o que é. Quando chegou no consultório, no consultório ou de outro profissional que trabalha na mesma linha a técnica que você usa, né? Aí você faz uma investigação, tirou lá do fundo para descobrir isso com mesmo. 12 anos, com 10 anos. Enfim, reprogramou, porque os pais eram autoritários, daí para frente... Deste momento em diante, ele consegue
superar Sim, isso? tanto é que ele está na empresa. E assim, né, e com todo o cuidado, como ele vai falar com a hierarquia, que ele sabe, que aí eu falo para ele, olha, esse menino que estava aí dentro de você ferido, agora você vai conversar com o teu menino, percebe? Porque quem está lá falando com a diretoria, com a chefia, é o adulto e não a tua criança ferida. O passado tem que ficar no passado. Sem dúvida. Você entendeu? Sem dúvida. E qual é o aprendizado? Né? Porque uma vez você não tem como mudar o passado já foi, percebe? Mas você tem como aprender com o passado. Aí eu falo, pare de apanhar do passado e use esse passado como uma aprendizagem. Qual é o maior aprendizado que você teve? Fantástico. E, Nair, nós estávamos vindo para cá no bate-papo, né? E comentando justamente sobre isso, né? A mente hoje que é mais sujeita a depressão, depressiva, fica quase 80% do seu tempo, está lendo o livro do Paulo Vieira, O Poder do Agora, voltado ao passado e 20% ao presente, né? Quantos por cento no passado? 80% no passado, segundo o Dr. Paulo Vieira. E a mente ansiosa fica 55% só no futuro, muito no futuro e pouco no presente também. Presente. Uhum. E lá tem o foco temporal. Qual que seria o foco temporal ideal? Seria em torno de 65% no agora, 20% no futuro e apenas 5% no passado. Realmente, mostrando a sua definição aqui, realmente essa linha científica que mostra que o caminho é esse, a gente se libertar do nosso passado. É verdade, por isso que tem essas técnicas maravilhosas, né, que nos possibilitam. Hoje a gente fala de cura, né? Essas técnicas maravilhosas que faz com que a pessoa saia dessa prisão, né? E você vê, né, aquilo que eu havia dito, o passado precisa realmente ficar no passado, né? E o nosso foco tem que ser no presente, porque o futuro vai depender do presente. E é bem essa definição. Hoje caiu, não hoje, esse final de semana caiu uma ponte aqui em São Paulo, né? Então, assim, a ponte é um fato, caiu. Caiu, é um fato. E a nossa reação é sempre essa. O fato é, qual é a minha reação, né? 10% do que acontece na nossa vida é o fato, né? E 90% é a nossa decisão diante do que aconteceu. Qual que vai ser a minha ação diante do fato, né? Eu tenho a liberdade de agir de várias maneiras. Eu posso pensar, né, PQP, o meu trânsito, vou perder muito mais tempo no trânsito, ou eu posso ter outras alternativas. Puxa vida, e agora? O que eu posso fazer? Fazer uma videoconferência, eu posso concentrar minhas visitas, eu tenho N alternativas, então eu posso ter N respostas diante do mesmo fato, que representa isso. 10% é o fato, e 90% é minha decisão diante do fato. É verdade, e é incrível, né, porque a vida está aí, cheio de suas vicissitudes, né? É claro que eu oriento muito, eu ensino muito meus clientes a saber se autorregular, né? Por quê? Porque você precisa acalmar o cérebro. E um cérebro calmo, tranquilo, ele tem capacidade de poder pensar. E aí nós vamos usar aquele nosso potencial que nós temos, né? E um cérebro tranquilo e calmo, ele vai conseguir pensar, ele vai conseguir encontrar o plano B, ele vai ter outras alternativas. Um cérebro sobrecarregado, desregulado, ele não consegue, ele fica impactado. Então, quantas pessoas, por exemplo, com isso que você acabou de nos contar, do viaduto, né, que tá lá, cai, não cai, parou, e que parou vai, de cair. exatamente, e que vai desorganizar a vida de muitas pessoas, dependendo da história dela, ela vai ter muitas dificuldades para lidar com essa situação. Eu ensino criança a saber se autorregular rapidamente, porque criança, às vezes, não sabe se frustrar. E quando se frustra, fica desregulado, assim, horas, né? Eu vejo pessoas que ficam desregulados horas, dias, meses e anos. Então, eu brinco com a criança. Como é se regular rapidamente? Eles entendem isso perfeitamente. E como que é se regular rapidamente? Então, existem formas de você se regular rapidamente. Por exemplo, a respiração. Tem técnicas muito legais, o mindfulness, yoga, né? Mas a gente não... A gente até tem algumas... ensina a criança a saber relaxar, a saber se autorregular, a saber a respirar. Porque a respiração você vai oxigenando o cérebro, você vai acalmando o cérebro, né? E às vezes, inclusive, de eles poderem fazer estimulação bilateral neles mesmos, a autoestimulação, para que eles possam pensar e ter um diálogo interno, tipo assim, isso vai passar, eu vou conseguir lidar com essa situação, não sei de que maneira, mas eu vou conseguir lidar com essa situação. Porque isso é ser seu amigo. Eu ensino as pessoas a serem seus amiguinhos, para de ser inimigo de si mesmo.
Entendeu? Fale coisas boas para si mesmo. O mundo é carente de falar coisas boas. As pessoas têm muito mais hábito de falar o negativo. Ai, hoje você tá esquisito, né? Você tá com uma cara estranha, né? Que horrível. Ao invés de falar assim, poxa, Carlos, você tá com um semblante tão bacana, você tá com uma camisa legal, né? Essa cor aí parece que te dá sorte. Rosa. O Américo falou que segunda-feira é rosa. Então, Rosa. percebe? Então, o mundo é carente de falar coisas boas. De você poder colocar uma coisa boa para o outro, né? Claro. Então, agora, só que você não pode deixar que aquelas pessoas que falam coisas ruins, principalmente em ambiente de trabalho, que tem ataque invejoso, que tem ciúmes e uma série de outras coisas, você se afetar por isso. Então, eu ensino as pessoas a se blindarem. Eu ensino elas a se saberem se autorregularem, falarem, ter diálogo interno com elas mesmas. Elas saberem respirar e saber controlar, você entendeu, aquilo que está perturbando. Porque, às vezes, a fala do outro acaba sendo uma coisa que perturba. Impacta a gente. Né, que impacta. E em ambiente de trabalho, eu vejo muito isso, de um querendo puxar o tapetinho do outro. Sempre. Não é? Sempre. Né? Então, quer dizer, não só no ambiente profissional, as experiências traumáticas afetam relacionamentos, afetam as crianças, como sim, você já citou. sim. De uma forma geral, você consegue ter tratamento para todo. Você identifica numa Sim. criança, a partir de quantos anos, por exemplo, que ela precisa, os pais, é a escola que... Às vezes o sintoma, leva a criança. na grande maioria, os sintomas é na escola, né? Mas tem crianças, por exemplo, tem pais que me levam, né, as crianças, por exemplo, que estão com dificuldade no pinico e não querem traumatizar. Tá. Entendeu? Por quê? Porque é uma situação, como eu posso dizer, natural. E aí, imagine uma mãe ficar, filho, eu acho que agora está na hora de você ir para o pinico, né? Está na hora de você fazer o número 2, né? Então, vamos lá, que nós temos que viajar e tem que passear. E tá, é agora que você tem que fazer. Isso já na hora, já cria um retraimento. Aí que não vai. Então, então, eu oriento os pais a não fazerem isso. Né? Se tiver que parar na estrada, para na estrada, não tem problema nenhum. Então, crianças pequenas que vão para poder ter essa, sabe, aí eu conto historinhas, entendeu? Eu conto uma historinha de um personagemzinho para que ela possa, assim, entender que isso é natural, né? Que ela pode fazer, né? Ela pode ter o seu funcionamento de forma natural. Então, assim, são várias as situações que levam uma criança à terapia, mas normalmente é por questões assim, acadêmicas. São crianças que estão com dificuldade. Ou também, por exemplo, como está nesse livro aqui eu conto a historinha de 4 crianças. Tá? Exatamente, com a técnica EMDR, uma galerinha da hora. Por quê? Porque essas crianças, cada uma tem um nome com a inicial da sigla EMDR, e cada uma tem um problema. Uma tem terror noturno, a outra tem ansiedade de prova, tem medo do escuro, né? Essa do terror noturno, medo do escuro. E uma outra tem, por exemplo, que faz xixi na cama, que é a enurese noturna. E a outra sofre bullying na escola. Cada uma tem um probleminha. Até para que as crianças vejam que elas não são as únicas que sofrem. Existem outras crianças que também sofrem. E isso dá um estímulo para elas quererem, você entendeu, buscar uma ajuda. Né? E uma forma também é bom para profissionais para poder dar uma introdução na técnica, que normalmente são profissionais que trabalham com essa técnica. Muito bom, Nair. Nair, e quem quiser saber mais de você, como que te acha? É só entrar no Google, colocar Nair Pontes. Lá já vai sair uma série de coisas, inclusive meu blog. Então, é muito fácil. É isso mesmo, ouvinte. Hoje também digitei Nair Pontes, já saiu logo de primeiro no blog, muito artigo, tem uma entrevista sua na TV também que eu vi, numa orientação a mães, né? Muito produtivo, muito interessante. Eu gosto de fazer isso. Nair, muito obrigado pela sua atenção. Nosso programa passa rapidinho, então nós queremos agradecer. Que pena, eu já queria falar até um pouco mais. Não pode. Olha lá o Lino. Olha lá o Lino. Olha lá. Eu já que por mim ficaria aqui um tempão falando. Lino, conhece o Lino, o famoso Lino. Tudo bem. Nosso amigo. Eu sei que tem hora, temos que cumprir, né? Tá certo, mas eu que agradeço esse encontro, foi muito gostoso, viu? Tá bem. Muito obrigado. Até a semana que vem com Empreender com a Alma. Boa noite, ouvinte. Até a próxima segunda. Muito obrigado.